autônomo, também chamado de neurovegetativo, ele faz parte de um sistema maior que chama sistema nervoso periférico ou visceral. Tá? E, além disso, o sistema nervoso somático, né, que é de movimento voluntário, é a outra parte que forma o sistema nervoso periférico. Então, aqui tem um esqueminha, mais ou menos, mostrando isso. O sistema nervoso periférico, eferente, ele é dividido em autônomo e motor, né? O motor é o somático e ele vai controlar a musculatura esquelética. O autônomo, ele está dividido em simpático e parasimpático e ele vai controlar musculatura cardíaca, musculatura lisa, visceral, por exemplo, glândulas, tecido adiposo, musculatura de vasos, entre outras coisas. Então, a gente já falou que o sistema nervoso autônomo ele é dividido em simpático, e o outro termo que a gente pode usar como sinônimo de simpático é adrenérgico. O termo adrenérgico tem a ver com adrenalina. Né? A adrenalina, na verdade, é um hormônio, e o neurotransmissor do simpático seria a noradrenalina. Então, a gente também poderia chamar de simpático de sistema noradrenérgico. E o outro ramo é o sistema parasimpático ou colinérgico. Colinérgico porque o neurotransmissor é a acetilcolina. A maioria dos órgãos é inervada pelos dois sistemas, tanto pelo simpático quanto parasimpático. Entretanto, alguns órgãos, como a suprarrenal, por exemplo, ela tem inervação apenas simpática. O fígado também tem inervação só simpática. Tá? Mas os outros, ó, pâncreas, estômago, o intestino, a bexiga, o pulmão, os olhos, o coração, eles acabam tendo inervação dos dois tipos de sistema periféricos autonômicos. Nervoso autônomo, a gente sempre tem dois neurônios unindo o sistema nervoso central até os órgãos efetuadores. Tá? Um primeiro neurônio que é pré-ganglionar, e o corpo desse neurônio fica do sistema nervoso central, e aí o axônio dele chega até um gânglio. E depois desse gânglio, o impulso ele vai ser transmitido para frente por um outro neurônio, que a gente chama de neurônio pós-ganglionar. No neurônio pós-ganglionar, o corpo celular fica no interior do gânglio. E aí depois vai conduzir esse impulso até o órgão, né? Por exemplo, o coração. A localização dos gânglios é diferente no simpático e no parasimpático. No simpático, o gânglio fica bem perto da medula espinhal, ou seja, o neurônio pré-sináptico é bem curtinho. No parasimpático é o oposto. O gânglio ele fica bem próximo até o órgão efetor. Né? Então, o neurônio pré-sináptico ele é longo e o neurônio pós-sináptico é que é bem curtinho. Aqui eu tenho um esquema que mostra mais ou menos isso. Simpático, ele vai ter neurônios curtinhos, no parasimpático são longos. O pós-ganglionar no simpático é longo e no parasimpático é curtinho. E uma outra coisa que a gente consegue ver nesse esquema é que o neurônio pré-ganglionar dos dois sistemas são colinérgicos. Né? Então, os receptores são os receptores para acetilcolina e é do tipo que a gente chama de nicotínico. No caso do pós-ganglionar, o simpático ele é um neurônio adrenérgico, ele usa noradrenalina e adrenalina como, noradrenalina como neurotransmissor. E os receptores noradrenérgicos eles podem ser do tipo alfa ou do tipo beta. Já no parasimpático, o neurônio pós-ganglionar ele é curtinho e ele também é colinérgico, assim como o pré-ganglionar. A diferença é que o receptor que recebe a acetilcolina é de um outro tipo, ele chama muscarínico, receptor colinérgico muscarínico. O sistema nervoso autônomo simpático ele está muito associado com fuga e luta, né? Isso porque a adrenalina, que é um hormônio liberado pela suprarrenal, quando ela atua sobre os receptores adrenérgicos do sistema nervoso simpático, ele acaba efetuando um monte de reações
que são reações exacerbadas iguais às de quando o sistema nervoso simpático está ativado pela noradrenalina, que isso acontece todo dia, por exemplo, de manhã cedo, quando você vai acordar. Tá? Então, nós temos, como eu disse para vocês, receptores do tipo alfa e do tipo beta. Hoje a gente conhece dois tipos de alfa, alfa 1 e alfa 2, e três tipos de beta, beta 1, beta 2, beta 3. A maioria dos livros nem fala do beta 3, é uma coisa relativamente recente, tá? Mas os receptores beta 3 a gente encontra ele principalmente em células adiposas. Então, no armazenamento da gordura, e quando você estimula esse receptor, você aumenta a metabolização das gorduras. Tá? Alfa 1 a gente encontra em vários órgãos, mas os lugares mais importantes, né, para a nossa disciplina são os olhos e os vasos periféricos. Receptor alfa 2 a gente encontra principalmente no sistema nervoso central. Os receptores do tipo beta 1 a gente encontra no coração. Os receptores do tipo beta 2 a gente encontra principalmente no trato respiratório, na musculatura lisa, por exemplo, do intestino, né, que é responsável pelo peristaltismo, e também vasos dos músculos, principalmente grupamentos musculares maiores. E aí eu incluo também um pouco de beta 2 você acaba encontrando no coração, numa quantidade menor, mas você encontra também um pouquinho de receptor beta 2 no coração. Coração, a maior parte dos receptores é do tipo beta 1. Aqui eu tenho uma tabela que descreve quais são os efeitos do estímulo desses receptores que estão nesses órgãos. Então, por exemplo, o olho, né, que a gente já viu que é alfa 1, quando ele é estimulado pela noradrenalina ou pela adrenalina, a gente vai ter como resposta a midríase, vai dilatar a pupila. As glândulas salivares vão aumentar, num primeiro momento, o fluxo de saliva, tá? Porém, logo em seguida, a salivação vai diminuir. Por quê? Porque com a vasoconstrição, que acontece por causa do simpático, diminui a oferta de água, por exemplo, para as glândulas. E aí a glândula salivar ela vai diminuir a produção de saliva. Mas então, assim, num primeiro momento aumenta a salivação, num segundo momento essa salivação ela acaba diminuindo. No coração, você tem aumento da força de contração e aumento da frequência cardíaca. O aumento de força de contração a gente chama de efeito inotrópico positivo. Tá? Inotropismo positivo é quando aumenta a força de contração cardíaca. Cronotropismo positivo quer dizer que aumentou a frequência cardíaca. Então, a noradrenalina, quando ela estimula os receptores beta 1 numa maior quantidade, beta 2 numa pequena quantidade do coração, como efeito a gente vai perceber um aumento na força do coração, ou seja, inotropismo positivo, e um aumento na frequência, cronotropismo positivo. No caso do trato respiratório, nos brônquios, a gente vai ter broncodilatação e também diminui um pouco a secreção de muco. Tá? No trato gastrointestinal, a gente percebe diminuição do peristaltismo e contração dos diversos esfíncteres. No trato urinário, a gente também tem contração dos esfíncteres e relaxamento da musculatura da bexiga. Então, na maioria dos casos, você vai ter um relaxamento dessa musculatura. Tá? E no caso do vaso, aí você tem o oposto. Você tem uma vasoconstrição, você tem contração da musculatura do vaso. Isso pode levar à vasoconstrição. No caso de vasos grandes, né, principalmente aqueles do coração, as coronárias, ou de alguns músculos, né, vasos maiores dos músculos, aí é o oposto. Você acaba tendo vasodilatação. E a diferença, por que você tem efeitos diferentes em vasos diferentes, é o tipo de receptor, que ele está distribuído de forma diferente, desigual. Nos vasos periféricos, você tem alfa 1, e é por isso que aí a noradrenalina causa vasoconstrição. No caso dos vasos dos músculos, né, incluindo musculatura cardíaca, né, coronárias, você tem um tipo de receptor que chama beta 2. E o beta 2 ele vai promover, então, aí, relaxamento da musculatura do vaso, e isso vai levar a vasodilatação. Bom,
Vamos falar um pouquinho sobre a adrenalina, né? A adrenalina, também chamada de epinefrina, ela tem uma estrutura química muito parecida com a da noradrenalina e norepinefrina. Tanto é que a maioria dos efeitos que uma produz, a outra também produz. Tá? Aqui eu tenho algumas moléculas para vocês verem a origem da noradrenalina e da adrenalina. Ó. Você tem um aminoácido que chama tirosina, né, a L-tirosina, e ela vai se transformar em DOPA. DOPA quer dizer dihidroxifenilalanina. A dihidroxifenilalanina é igualzinha à tirosina, só que ganhou uma hidroxila nessa posição aqui do anel benzênico. Se você tirar aquela hidroxila e aquele oxigênio terminal ali de cima da dopamina, de hidroxifenilalanina, isso vai se transformar na dopamina. A dopamina também é um neurotransmissor importante. Se você acrescentar uma hidroxila à dopamina, isso vira a noradrenalina, a famosa noradrenalina que é o neurotransmissor do simpático. E se você colocar uma metila ali na ponta ali da amina da noradrenalina, isso vira a adrenalina, que é o hormônio liberado pela suprarrenal. Tá? A suprarrenal ela produz um pouquinho de noradrenalina e bastante adrenalina. E os neurônios simpáticos, os neurônios adrenérgicos, eles acabam produzindo uma quantidade grande de noradrenalina e uma quantidade muito pequena de adrenalina, tá? Mas em todos os lugares que você encontra um, você acaba encontrando o outro. Todas essas monoaminas, a dopamina, a noradrenalina, elas são metabolizadas por uma enzima que se chama catecol-ortometiltransferase. Essa CONT, ela é uma enzima que metaboliza as monoaminas. E essas monoaminas que a gente já viu, que é a dopamina, noradrenalina e adrenalina. E, além disso, existe uma outra enzima metabolizadora que metaboliza esses neurotransmissores, que chama monoamina oxidase, é a famosa MAO. Então, você tem a MAO e tem a CONT. São duas enzimas importantes que vão destruir, vão metabolizar essas moléculas quando elas são liberadas, né, quando elas são lançadas, porque elas não podem ficar agindo indefinidamente. Então você lança elas na fenda sináptica ou no sangue, né, se for o caso da adrenalina da suprarrenal, e ela vai agir por algum tempo, mas em algum momento elas vão ser metabolizadas. Tá? Bom, e uma droga adrenérgica? Uma droga adrenérgica, ou a gente também chama de simpatomimética, mimético quer dizer que imita, então imita o simpático. Drogas que imitam o simpático, drogas adrenérgicas, ou outro termo que a gente pode usar são agonistas adrenérgicos. Tá? Uma droga agonista adrenérgica, elas vão também imitar o simpático. Né? Essas drogas elas vão imitar a ação da noradrenalina e da adrenalina endógena, do ligante natural. Então, elas vão produzir quais efeitos? Basicamente os mesmos que a noradrenalina e a adrenalina produziriam. Ela vai produzir aumento de força de contração cardíaca, ela vai produzir aumento na frequência cardíaca, olha lá, inotropismo positivo, quer dizer, aumento na força. Cronotropismo positivo, quer dizer, aumento na frequência cardíaca. Elas vão produzir vasoconstrição em vasos periféricos e vasodilatação em vasos mais centrais, né, de musculatura, por exemplo, a coronária. Vai produzir broncodilatação, vai produzir midríase e vai produzir contração e relaxamento uterino. Como assim? O útero ele tem dois tipos de receptor, um receptor do tipo alfa e um receptor do tipo beta, alfa 1 e beta 2. Quando você estimula só o receptor beta 2, você percebe um relaxamento do útero. Quando você estimula só alfa 1, a gente percebe uma contração uterina. E quando você estimula os dois receptores, no final você acaba tendo um efeito meio híbrido ali. Um acaba anulando o efeito do outro. Então, vamos falar dos tipos de drogas adrenérgicas que existem. Existem as drogas adrenérgicas de ação direta. Isso quer dizer o seguinte: a droga vai lá e estimula o receptor diretamente. Ela vai lá e se liga ao receptor adrenérgico e vai produzir o efeito dele. Como a gente está falando de agonista, ele ativa aquele receptor. Então, existem aqueles que são não seletivos. Não seletivo significa que ele estimula tanto o receptor alfa quanto o receptor beta. Exemplo:
A noradrenalina não é o próprio ligante natural? Então a noradrenalina ela vai estimular os receptores alfa e beta de forma indiscriminada. Ele, na verdade, vai estimular os dois. E não só isso. Alfa 1 vai também estimular alfa 2, beta 1 e beta 2. Tá? Principalmente, a gente vai ter um efeito principalmente maior sobre beta 1 e alfa 1. Mas também pode ser que tenha um pouquinho de efeito sobre beta 2. A adrenalina. A adrenalina é outra droga que a gente usa no dia a dia, além de ser o ligante natural, né, é um agonista adrenérgico. Ela vai ter uma ação um pouco maior sobre os receptores beta 2. Então ela vai ter os mesmos efeitos que a noradrenalina, mas ela, além de tudo, vai ter uma ação broncodilatadora maior. Então a gente usa bastante adrenalina quando precisa fazer uma broncodilatação muito intensa e rápida no paciente. Existe uma substância que chama dobutamina. A dobutamina ela tem um efeito grande sobre o coração, ela produz efeito inotrópico positivo, ou seja, aumenta a força de contração cardíaca, mas ela não tem uma ação muito sobre os vasos, então vai causar pouco efeito vasoconstritor. A dopamina, que é neuro, também é uma substância que a gente pode usar como medicamento e ela tem uma característica importante. Dopamina, quando você usa em dose baixa, ela vai atuar só sobre receptores da própria dopamina, são os dopaminérgicos. E isso leva a um efeito de vasodilatação e diminuição na frequência do cronotropismo negativo. Mas se você aumentar um pouquinho a dose, ele começa também a estimular receptor do tipo beta, porque conforme aumenta a quantidade próxima aos receptores, você acaba tendo uma perda de seletividade. Então, a dopamina, que deveria ser seletivo para receptores só dopaminérgicos, vai começar agora a estimular receptores adrenérgicos também. Principalmente os do tipo beta 1, ou seja, vai começar a acelerar o coração, vai ter efeito inotrópico e cronotrópico positivo. Vai acelerar o coração e vai aumentar a força de contração cardíaca. Se você aumentar um pouco mais a concentração de dopamina, ela também vai começar a estimular receptor alfa 1. Isso leva agora à vasoconstrição periférica. E isso vai levar a um aumento muito grande da pressão arterial. Então, olha que interessante. Em dose baixa, diminui pressão e diminui batimento cardíaco. Em dose elevada, aumenta o batimento cardíaco, tanto na frequência como na força, e também aumenta a pressão arterial, porque causa a vasodilatação. Tem uma outra substância que chama isoproterenol, que ele é principalmente usado como broncodilatador. Então, ele é usado nas DPOCs, que é do pulmonar obstrutiva crônica. Essa tabela ela mostra um pouco da seletividade, da afinidade, né, que essas drogas têm por determinados receptores. Né? A fenilefrina, que é uma droga que a gente vai ver daqui a pouco, ela tem ação principalmente sobre alfa, alfa 1, que é e olho. A noradrenalina, a norepinefrina, ela tem efeito principalmente sobre vaso e sobre o coração, beta 1 do coração, alfa 1 do vaso e também do olho. Né? A epinefrina, que é a adrenalina, ela tem efeito sobre vaso, tem um grande efeito sobre o coração e ele ainda produz algum efeito sobre o trato respiratório, por isso que a gente usa também para fazer broncodilatação quando precisa. A dopamina que eu falei para vocês, olha, em dose baixa, de 0,5 a 2 microgramas por quilo por minuto, ela praticamente só tem efeito muito baixo sobre o beta 1, mas tem principalmente efeito sobre os receptores dopaminérgicos, os receptores da própria dopamina. Conforme aumenta a dose de meio a 10 microgramas por quilo por minuto, ela já começa agora a estimular um pouco mais os receptores do tipo alfa 1, mas principalmente os receptores do tipo beta 1. Então, vai a força de contração cardíaca e a frequência cardíaca. E não vai mudar muito a ação dela sobre os receptores da dopamina. Né? Continua mais ou menos do mesmo jeito que estava antes. Conforme você aumenta para 10 microgramas até 20 microgramas, você começa agora a apresentar um efeito vasoconstritor maior, porque daí o efeito sobre o alfa 1 é maior. Você continua tendo aquele efeito sobre beta 1, que é aquele efeito sobre o coração, e continua tendo efeito sobre os receptores da dopamina, dopaminérgicos. A dobutamina, ela tem um efeito super alto sobre
receptores do tipo beta, né? E beta 2, mas tem um pouquinho de efeito sobre receptor alfa também. O isoproterenol tem um efeito muito alto sobre beta 1 e beta 2. Tem alguns medicamentos, como a gente viu, que eles são beta-seletivos, ou seja, ele tem uma afinidade maior sobre o receptor beta e uma baixa afinidade pelo receptor do tipo alfa. Então a gente chama de agonista adrenérgico de ação direta, porque o medicamento vai estimular o receptor, e beta-seletivo, porque ele tem uma seletividade grande. Exemplo, vários dos broncodilatadores que a gente usa, ó, salbutamol, terbutalina, o formoterol, o fenoterol, todos esses caras são broncodilatadores que a gente usa bastante. Um outro efeito que essas drogas vão ter é sobre o útero. E quando elas estimulam o receptor beta do útero, acabam causando relaxamento do útero. Por isso a gente pode usar essas drogas também para postergar o parto. Ou seja, a gente chama isso de tocolitíase. Tocolitíase é quebra do trabalho de parto. Então eles são tocolíticos. Então, além de broncodilatadores, você pode usar eles como tocolíticos. Se vocês lembrarem o que eu falei antes, o útero tem receptor do tipo alfa 1 e beta 2. Quando estimula beta 2, relaxa. Como essas drogas elas só vão atuar sobre o beta 2, elas vão relaxar o útero e daí por isso aquele estava já entrando em trabalho de parto precoce, a gente pode por algumas semanas, alguns dias pelo menos. Lembrando que o coração tem um pouquinho de receptor do tipo beta 2, e é por isso que essas drogas, mesmo com aquelas que são mais seletivas para receptor do tipo beta 2, podem, em grande quantidade, principalmente, causar taquicardia. Então, apesar do efeito principal ser sobre os brônquios, que tem bastante beta 2, também pode agir sobre o coração, que tem um pouquinho de beta 2. Existem também agora os drogas adrenérgicas que são alfa-seletivas. Se ela é alfa-seletiva, quer dizer que ela vai estimular quase que totalmente só os receptores do tipo alfa. Exemplo, a fenilefrina, a oxametazolina, a nafazolina. Esses caras são usados principalmente para causar vasoconstrição. E para que a gente quer vasoconstrição? A gente usa isso como descongestionante nasal. Quando você faz vasoconstrição nos vasos do nariz, né, diminuindo o tamanho do tecido e aí a pessoa consegue respirar melhor. Então, quando você está usando um descongestionante nasal, na verdade o que ele está fazendo é promover vasoconstrição local. Além disso, ele diminui um pouco também a produção de secreções. Então, também ajuda a respirar um pouco melhor, mas em compensação, você vai ficar com a mucosa muito seca. Isso também não é legal, pode sangrar e etc. Esses caras eles têm que ser usados com muita cautela, porque a vasoconstrição constante pode levar à necrose do tecido. Então, tem muitos pacientes que acabam usando doses muito altas desse tipo de descongestionante, né, tipo a Frin, a Turgil, Naridrim, e essa pessoa ela acaba tendo necrose, ela começa a perder, por exemplo, o paladar, o olfato, ou pode até mesmo perder o septo nasal, né? Em casos mais drásticos, a pessoa pode até ter que perder, realmente fazer um buraco, né? Unindo os dois lados da narina, né? Então, o septo, que é a parede, ela acaba sendo destruída. Do mesmo jeito que acontece com um paciente que, por exemplo, faz uso de cocaína, que usa, né, inala a cocaína também é um vasoconstritor muito potente. Isso pode levar à necrose, então, e você perde, então, o septo nasal. Então, não deveria usar com muita frequência, mas os pessoas são dependentes desse tipo de medicamento e eles causam tolerância. Então, lembra que as pessoas que medicamentos que induzem tolerância, você acaba precisando de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito que antes. Então, normalmente a pessoa com uma dosezinha baixa antes tinha um efeito duradouro e, né, intenso. Depois ela começa a usar, né, começa a lavar o nariz praticamente do produto e o efeito não é tão bom como era antes. E às vezes, então, sei lá, no meio da madrugada a pessoa acorda com o nariz entupido e tem que usar de novo, e dali 3 horas tem que usar de novo, quando
na grande das pessoas, aquilo deveria durar 8 a 12 horas. Tá? Então, esses descongestionantes nasais, eles têm alguns probleminhas. Tem alguns medicamentos que são seletivos alfa-2. Alfa-2 está principalmente distribuído no sistema. E aí esses caras, eles são usados tanto para produzir sedação e relaxamento muscular, é o caso da xilazina, da dotomidina e da romifidina. Mas tem também alguns, como a metildopa, clonidina e lofexidina, que é usado como antipertensivo. Ele causa a redução da pressão arterial. E a metildopa tem uma coisa muito importante dela. Ela é a droga de escolha na gestação, porque é uma das, apesar de ter muitos efeitos adversos, é uma das únicas drogas que não causa dano ao feto, né? Ela não bota em risco o feto. Então a gente acaba usando, mesmo que a mãe tenha vários efeitos adversos por conta disso. Aí existem drogas adrenérgicas que ela não age direto no aumentar a quantidade de noradrenalina na fenda sináptica. E com isso, a ação adrenérgica, né, o efeito, né, é aumentado. Na verdade, então, ela vai aumentar a concentração de noradrenalina na fenda sináptica. Efedrina, a pseudoefedrina, esses dois medicamentos a gente usa muitas vezes para como descongestionante nasal também. Eles muitas vezes estão presentes naquelas medicamentos, por exemplo, a efedrina e a pseudoefedrina. Tem também o metilfenidato, as xantinas. Xantinas são cafeína, teobromina, teofilina e aminofilina. A gente encontra muito dessas substâncias no café, no chamate, no guaraná. Tem vários no cacau, no próprio cacau ele tem teobromina também. E substâncias elas são principalmente usadas para broncodilatação, né? Com exceção da cafeína, não é usada para isso, mas as outras são bastante usadas para causar broncodilatação. As anfetaminas são bastante usadas para a pessoa perder o sono, né? Para muita gente usa anfetamina também para, sei lá, varar à noite, por exemplo, caminhoneiro toma anfetamina para tentar dirigir a noite inteira, estudante, não, anfetamina para estudar a noite inteira. Isso, assim, até tem algum efeito, mas o problema é que o excesso disso daí, o uso frequente, acaba de problema, como hipertensão arterial, aumento da glicemia e forção, e aí aumenta o risco de acidente de caminhão ou mesmo um acidente de trabalho, coisas assim, né? Muitos enfermeiros, por exemplo, também tomam ketamina para poder cumprir turno noturno, e isso é muito ruim, porque também a pessoa, né, deveria descansar, não deveria ficar acordado a noite inteira. Mas o fato é que o uso frequente acaba dando muito problema. Bom, todos eles vão aumentar a quantidade de noradrenalina nas fendas sinápticas. E é assim que vão produzir os seus efeitos. No caso da efedrina, pseudoefedrina, anfetamina, metilfenidato, inibe a recaptação da noradrenalina, ou seja, ela não consegue retornar no neurônio pré-sináptico. A efedrina e a pseudoefedrina, elas são usadas principalmente como descongestionante nasal, como eu falei para vocês, e ela também é usada, ela foi muito usada, hoje não é tão frequente, mas ela era muito usada como fat burner, que aumentava o gasto calórico, aumentava o metabolismo. Isso, junto com o exercício físico, por exemplo, aumentava a gordura, né, a queima de gordura. O problema é que isso também aumenta muito a pressão e causa um monte de problemas, um monte de alterações cardiovascular que é perigoso. Por isso que hoje no Brasil, por exemplo, você não encontra efedrina e pseudoefedrina para vender venda livre em farmácia. Você só encontra em quantidade pequena dentro de medicamentos para gripe, aí sim. Mas não você não encontra ele puro, por exemplo, um comprimido de efedrina. Né? Mas em alguns lugares do mundo você entra também, mas aí não, é fora, não oficial, né? Não em farmácias. Eu falei para vocês, é importante para é usado, né, para tratamento de narcolepsia e outros distúrbios do sono, mas ele também é usado, era usado e ainda é usado como um adjuvante no tratamento da obesidade, porque ele também acelera o metabolismo
e ainda tem um efeito de diminuir um pouco a fome. Então, a pessoa é um auxiliar para a pessoa emagrecer. Metilfenidato, ele é usado principalmente para transtornos de déficit de atenção e de hiperatividade. Então, a criança, mas adulto também pode tomar, isso aumenta, a pessoa começa a prestar mais atenção, por exemplo, ela consegue executar algumas tarefas com mais foco, assistir uma aula com mais foco, e é para isso que é usado principalmente o metilfenidato. E a cocaína, apesar de antigamente ser medicamento vendido em farmácia, hoje é um uso terapêutico. A gente usa ela só com uso recreacional, né? Então, algumas pessoas usam ainda o crack ou inalam, né, a cocaína, mas com esse objetivo recreacional. O problema é que a cocaína ela causa um monte de problema, aumenta a pressão, aumenta a glicemia, causa necrose, né? Por exemplo, no septo nasal, quando você inala, ou então quando você fuma crack, você acaba perdendo, acaba tendo essa vasoconstrição muito intensa na gengiva, por exemplo, isso acaba aumentando, né, aumentando o risco de necrose, né, de perda do tecido ali. Xantinas é o nome que a gente dá para aqueles derivados, né, da cafeína, as moléculas parecidas com a cafeína. A própria cafeína é uma xantina. Então, a cafeína, a aminofilina, a teofilina e a teobromina são usados para... a aminofilina, a teofilina e a teobromina são usados como broncodilatadores. Tá? E a cafeína a gente usa como estimulante, né, simplesmente para ficar mais acordado. E ela também potencializa o efeito de alguns analgésicos, por exemplo. Por isso que você encontra paracetamol com cafeína, ácido acetilsalicílico com um pouco esse efeito. Em alguns antigripais, a cafeína ainda lá vai também diminuir um pouco do sono, né? Porque muitas vezes você está gripado e você está letárgico, né? E essa cafeína ela pode também te dar, então, te ajudar a ficar mais desperto. Até agora, a gente falou de drogas que estimulavam o sistema nervoso simpático, né? A gente chama ele de adrenérgico. Então, eram as drogas adrenérgicas. Agora, a gente vai falar de drogas que fazem o oposto. Elas bloqueiam os receptores alfa e beta, como a gente já viu. Então, a gente chama essas drogas de antiadrenérgicas. Elas podem ser chamadas também de simpatolíticas. Lítico quer dizer, então, ela quebra o simpático. Ou antagonistas adrenérgicos. Existem basicamente tipos, né, de antagonistas adrenérgicos. Existem aqueles que são alfa bloqueadores, eles bloqueiam os receptores do tipo alfa, e tem aqueles que bloqueiam os receptores do tipo beta. Alfa bloqueador a gente para causar basicamente vasodilatação. Né? Lembra que a adrenalina causa vasoconstrição. Então, um alfa bloqueador causa o efeito contrário. Bloqueia o receptor alfa e vai causar, então, vasodilatação. Então, é o caso do labetalol, prazosina, por exemplo, que a gente usa para hipertensão arterial. Principalmente, o principal uso é para combate à hipertensão arterial. Aí existem os beta-bloqueadores. Então, eles são antagonistas beta-adrenérgicos. Beta-bloqueador, ele também é muito usado como antihipertensivo, mas também como antianginoso e antiarrítmico. Basicamente, se vocês lembrarem, os receptores beta, eles estão presentes no trato respiratório e estão presentes no coração, principalmente. No caso do coração é beta 1, no trato respiratório é o beta 2. E aí, esse é o objetivo do uso de um beta-bloqueador, é bloquear os receptores beta do coração, geralmente. Porque você vai usar isso para diminuir a frequência cardíaca e com isso diminui pressão, diminui a necessidade por oxigênio, diminui o ritmo cardíaco. Então, por isso, né, esses vários usos desses beta-bloqueadores. Quem são os beta-bloqueadores? Propranolol, carvedilol, labetalol, atenolol, timolol, nadolol, esmolol, ou seja, tem um monte de metoprolol, etc. Alguns desses são beta-ativos, e a vantagem é que daí ele tem pouco efeito sobre o trato respiratório. É o caso, por exemplo, do atenolol. O atenolol tem uma ação principal, principalmente sobre o coração, porque o coração é beta 1. Mas ele não tem uma ação no receptor beta 2, que é do trato respiratório. Então, ele pode ser usado para pacientes que tenham asma, bronquite, que tenham enfisema pulmonar ou que estejam com pneumonia, por exemplo,
Ou pode ser usado para qualquer paciente, na verdade, mas o propranolol, por exemplo, ele também é muito utilizado, mas para pacientes que já têm doenças respiratórias de base, ele pode causar um pouco de insuficiência respiratória. Então, nesse caso, o atenolol seria mais indicado. Tem um monte de paciente que usa propranolol e não tem problema nenhum, mas no caso de ter problema, poderia usar o atenolol. O dilol e o labetalol, eles são nada seletivos. Na verdade, eles tanto bloqueiam o receptor beta, como também receptor alfa. Então a gente chama esses caras aí de beta-bloqueadores mistos, porque eles têm ação também sobre alfa. Ele tem uma vantagem, né, sobre os outros. Ele vai bloquear receptor alfa, que é do vaso, e isso diminui pressão. Ele também bloqueia o receptor beta do coração, que também vai ajudar a diminuir pressão. Então, de vez em quando, usar um medicamento mais seletivo é bom porque diminui efeito adverso. Mas nesse caso, e mesmo eles não sendo seletivos, isso é bom porque ele vai ter um efeito maior sobre a hipertensão. Dois medicamentos, um que fizesse vasodilatação e um outro que diminuísse a contração cardíaca, eu uso um medicamento só e ele vai ter esses dois efeitos. Então é o carvedilol e o labetalol, por exemplo. Eles são bloqueadores mistos, beta-bloqueadores mistos. Existem alguns medicamentos que também são antagonistas, mas aí eles não são nem alfa beta, porque não bloqueia o receptor. A ação deles é a liberação da noradrenalina, tá? Então ele diminui a liberação de neurotransmissor. O exemplo é a reserpina, tá? E a reserpina, ela é principalmente usada para o tratamento da hipertensão arterial. Ela vai combater então a ação da noradrenalina. Como você vai diminuir a adrenalina, o sim tem um efeito um pouco menor e com isso vai diminuir a pressão do paciente. Essas são as drogas antiadrenérgicas ou antagonistas adrenérgicas ou simpatolíticas.